Paz, igreja. Quem prometeu bastante para esse ano? Quem que já começou errado? Eu prometi e já comecei errado. Mas só que eu não prometi que já ia começar o primeiro dia certo. Eu ia me esforçar para mudar a história. Para mudar o jeito, para mudar alguns hábitos, alguns costumes. E há de ser que nessa manhã tem alguém aqui que fez propósito de trilhar novos caminhos, de ter pensamentos melhores, de ter decisões melhores, de sempre procurar buscar Deus mais, tantas outras coisas. Mas quando fecha o ano a gente vê que de todas aquelas 10 propostas, vontade que a gente queria, a gente acaba vendo que acertou 2. Aos trancos e barrancos acertou 2. Mas todo ano é assim. Promessa em cima de promessa. Mas se nós não nos esforçarmos, nós não conseguimos nada. Nada. Principalmente a nível espiritual, irmão. A carga é pesada. A nuvem às vezes torna tão densa. E parece que a oração não sai do teu quarto, não sai dali, não vai para lado nenhum. E há uma nuvem negra que às vezes quer atrapalhar, mas a gente tem que se esforçar. A gente não tem que se dar por vencido. É uma das coisas que nós sempre prometemos, que é até comum para os crentes principalmente, é que vai ter uma vida mais santificada, uma vida mais de oração, vai jejuar mais. E é bom nós saber que sempre quando você lançar essa proposta, vai ter um adversário que vai ficar de pé na tua frente. Quero ver você fazer. Sempre que você lançar uma proposta que vai evangelizar, que vai trazer o teu vizinho para a igreja, lembra que tem um adversário que vai colocar de pé e vai dizer, quero ver você levar. E a gente vê que as coisas não é bem fácil como a gente imagina. E eu estava até pensando esses dias no trabalho, a gente está lá, a gente procura dar um exemplo de servo de Deus, fica tranquilo, não mexe com ninguém, não cutuca ninguém, no caso, com a palavra. Então é tudo tranquilo, é tudo paz, é tudo... o Osnei aí é gente boa, não incomoda e tal. Eu pensei comigo, falei, essa aí é a voz do diabo. Porque nós temos que incomodar um pouco. Eu digo quando se diz a respeito da verdade, da palavra. Então eu vejo que eu tenho trazido a paz ali, mas não é isso que exatamente eu queria. Eu queria alvoroçar aquele negócio ali. E de vez em quando, principalmente este ano, de vez em quando a gente dá uma cutucadinha. Aí eles dizem, você é irmão, né? Você é da igreja, né? Agora que você percebeu? Não, faz tempo que eu percebi. Eu pensei que era agora, né? Porque você falou. Então, às vezes, tem pessoas que vai notar que você é crente só a partir do momento que você der uma cutucada, uma chamada assim, ou falar da Bíblia. E eu acho que isso aí está errado. Eles têm que saber que desde o princípio que a gente se encontrar com eles, tem que saber que a gente é cristão, não viver escondido. Porque tem muitas pessoas que procuram ficar escondido, porque se ele fizer algum delito, ninguém vai chamar a atenção dele. Dizer, você não é crente? E procura ficar escondido. Há poucos dias eu embarquei no ônibus e junto conosco ali entrou um cidadão que é de uma casa de recuperação, acho que é Manassés. Não sei se é Manassés, mas é mais ou menos assim. Ou é Anamã. Não sei o que, Namã. Ele entrou e aí ele começou a apresentar os produtos dele e começou a falar da recuperação, que ele era um drogado e tal, dentro do ônibus. E
e foi soltando os produtos. A cobradora começou a falar assim, eu quero ganhar um, porque aqui não é lugar de fazer propaganda. De fato, está ali o papelzinho, que não é para vender nada dentro do ônibus, não é para fazer propaganda nenhuma. Está ali, só que ele continuou, né? Ele falou, e ela falando assim, não pode. Eu falei, no ponto ela estava certo, proibir. Mas depois ela queria ganhar um produto, porque ele fez a propaganda, ela deixou. Aí ele acabou não dando, e já logo desceu, só embarcou no terminal, andou dentro do ônibus e desceu novamente. E quando ele desceu, ficou aquele, sabe que sempre fica, depois que a pessoa vai embora, sempre tem, e ficou dentro do ônibus aquelas conversas, sabe, que vai enchendo, e falo disso, e falo, vem falar da Bíblia, vem falar de crente, vem falar disso, sabe, era uma aqui, era uma ali. E eu já estava com sono, porque estava vindo do trabalho, e aquele negócio foi irritando, e foi falando, e a cobradora falando, e outra mulher falando, eu não dou, porque eu nem sei para que eles vão usar, nem sei se é verdade, nem sei se ele está liberto do vício, eu vou dar o dinheiro, não sei o que, era R$2, e começou, e foi indo, eu fechava os olhos, fingindo que não estava escutando, e aquele negócio foi incomodando. Aí eu peguei e abri a boca alto ali, que todo mundo viu, falei assim, se ele chegasse com um revólver na cabeça de vocês davam tudo, davam até o celular, davam o bolso, davam tudo. Todo mundo olhou, dava ou não dava? Aí a moça falou, desse jeito dava, né? Falei assim, então ele está pedindo simplesmente, contando aqui que ele foi abençoado, e está pedindo simplesmente R$2 por um produto que ele está vendendo. Agora, se vocês acreditam que é verdade a recuperação deles, vocês ajudam. E se vocês não acreditam, não ajudem, mas também não fale, porque vocês não sabem que procedência é isso daí. Amanhã ou depois, se vocês forem assaltados em outro ônibus, vão lembrar que vocês foram contra alguma coisa que vocês não deviam ter falado. Ninguém mais falou. Desde lá do Roça Grande até a Colombo, ninguém mais falou. Acabou. Aí eu só falei bem assim, olha, não está certo, falei para a moça que estava reclamando, mas não está, sabe que você está certo, mas é isso daí. Então tem pessoas que não ajudam e estrova. Eu aprendi que se alguém pedir R$2, R$5, R$10, e você tiver, dá, não importa o que ele vai fazer. Mas o cara vai beber, o problema é dele, o que ele vai fazer. Então, se você tem condições de dizer, o cara às vezes não tem uma lanchonete perto, o cara fala assim, eu quero comer um salgado, poxa, eu queria comprar um salgado para você, não tem, e você fica com dó de dar 5 para ele e comprar um salgado. Agora, se ele vai comprar o salgado, eu não sei, o problema é dele. Então, existem vários fatores que às vezes você entra em discussões com alguém por comprar a briga de outro aí, e não precisa disso daí, não precisa, simplesmente nós temos que entender que as coisas não é bem por aí. E então as promessas que a gente faz são muitas no começo do ano, mas são poucas cumpridas. Poucas elas vão ser concretizadas no final do ano, quando você nota que o ano passou e você não fez nada daquilo que você prometeu. Que nem diz o Adalto, nem emagrecer, às vezes não emagrece. Como que vai emagrecer se não fechar a boca? Não emagrece, continua comendo o mesmo tanto que comia o ano de 2017, continua. Já se passou, se aí estamos quase os 10 dias do primeiro ano, você vai dizer, eu estou comendo a mesma coisa, eu falei que ia emagrecer, não emagrece. Irmãos, eu queria, antes de nós ler a palavra, eu queria fazer uma oração aqui para todos os pastores. Vou deixar esse copinho aqui, para todos os pastores do Brasil, do mundo, que a gente sabe que existem pastores que não estão tão sossegados igual nós. Existem pastores que estão passando por aflições, existem pastores que estão passando por provações, perseguições, dívidas, tantas outras coisas. Então eu queria fazer uma oração nessa manhã, junto com um chamado que estava no WhatsApp aqui, que a Cris do Selmo colocou, junto com aquele propósito deles. Eu queria fazer essa oração para apresentar todos, e nós estamos incluídos nisso também,
E para pastores que às vezes perdeu seu rebanho, para pastores que às vezes caiu e não conseguiu levantar. Então que Deus venha nesse ano de 2018 despertar todos os pastores, que ele se encontre com o seu rebanho, que ele ache o seu rebanho, seja pouco, seja bastante, seja uma célula, mas que ele encontre alguém para cuidar. Porque na verdade pastor sem rebanho não é pastor, então temos que ter um rebanho. Poucas ovelhinhas, amém, temos que cuidar, ou bastante ovelhas, temos que cuidar. E então, inclusive, isso eu ia lembrar, pastores que estão doentes, e os irmãos estão acompanhando aí pelas notícias que a Cleonice tem dado, ele não está muito bem. Quando se trata de uma febre que não acho que então fica meio complicado, né? Não acho o problema, não acho o que está causando a febre, então preocupa a todos nós. Vamos orar então? Pode ser sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Queremos Te agradecer por esta manhã, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Rever os irmãos todos alegres, felizes, sadios. Queremos, Senhor Jesus, nesta manhã apresentar todos os pastores do Brasil e do mundo, Senhor. Aqueles pastores que passam por luta, por provações, por dificuldades financeiras. Quem sabe pastores que estão sendo perseguidos, Senhor Jesus, pastores que estão doentes, como é o caso do pastor Edenilson, que o Senhor possa, através de pessoas, Senhor Jesus, visitar este leito, esse hospital, Senhor Jesus, e trazer uma palavra de consolo, de conforto, de cura, de libertação, para este pastor que aí está, Senhor Jesus. Venha também alcançar, Senhor, aqueles que estão longe, Senhor Jesus, em países que até mesmo é proibido pregar a Tua palavra, mas ali eles estão com toda a coragem, com toda a fé, com toda a confiança que não estão sozinhos. E nós aqui tão longe, Senhor, oramos apresentando a cada um deles, Senhor, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que visita, é o Deus que supre, é o Deus que abre porta onde não tem, é o Deus que dá o escape na hora certa. E eu creio, Jesus querido, que cada um deles vão ser alcançados através dessa humilde oração que nós fazemos aqui neste lugar, aqui no Bacaitava. Senhor Jesus, queremos fazer parte, meu Deus, deste progresso, Senhor Jesus. Queremos fazer parte, Senhor Jesus, do Teu reino, onde está sendo levado a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Se não podemos ir, podemos orar em favor deles, podemos, Senhor Jesus, interceder, que o Senhor venha quebrar todos os laços satânicos, tudo aquilo que tem impedido eles, Senhor Jesus, de avançar, Senhor, de ir mais além, Senhor Jesus, de pregar a Tua palavra. Também quero apresentar todos os pastores aqui da SESI Sul, Senhor Jesus, aqueles que têm os seus projetos para este novo ano. Quero apresentar o pastor Massal, Senhor Jesus, com a sua família que está de viagem, que o Senhor possa abençoar grandemente, que este ano nós todos reunidos com a Tua igreja, com o Teu povo, possamos, Senhor, produzir mais e mais, Senhor Jesus, na seara do Senhor. Deus, estende a Tua mão, Senhor, ilumina o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração, para que jamais nós venhamos tomar decisões precipitadas, e que nós saibamos, Senhor Jesus, ser mais submissos, Senhor Jesus, obedecer mais e servir mais aqueles que precisam. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos nesta manhã. Amém. A palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, até o 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Eu acho interessante, irmão, que de vez em quando, ou seja, te olha uma palavra, eu às vezes procuro descobrir quem é o personagem que está escondido atrás de algum detalhe tão tremendo, um detalhe assim, um texto assim tão significativo para nós. Como o menino, aquele menino lá que acharam com os pães lá. A Bíblia, em lugar nenhum, fala o nome do menino, mas eu entendo assim que foi o menino que fez a diferença ali naquela hora, com 5 pães e 2 peixinhos. E olho lá para Naamã, quando estava aquela menina que foi pego presa, estava lá dentro da casa. Aquela menina fez a diferença. E eu acredito que ao longo da história deles lá, essa menina foi lembrada várias vezes, esse menino foi lembrado várias vezes. Quando eu olho aquela mulher do fluxo de sangue, andando ali, fazendo a diferença no meio daquela multidão, sem citar o nome dela, simplesmente era uma estrangeira, não fazia parte daquela linhagem ali, mas fez a diferença naquele lugar. Quando olho para o próprio Naamã também, embora não querendo fazer o que tinha mandado, por ele ser grande, ainda estava arrogância no coração dele, mas alguém que a Bíblia não cita quem era, o servo que disse assim, mergulha, porque se ele tivesse pedido dinheiro, o senhor não daria? Ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes, mergulha. E tantos outros. E quando olho nesse texto aqui, eu vejo que por trás de tudo isso aqui, tem um homem que formou essa história. Um homem que, por causa da morte dele, causou todo esse reboliço aqui, essa história, a qual veio acontecer este milagre tão grande que nós conhecemos. E buscando algumas fontes, buscando alguns estudos com aqueles que estudam a Bíblia, eu queria descobrir quem que era esse homem. Eu sei que existem várias explicações, e chegando à conclusão que eu acredito que 90% é este homem, chamado Obadias. Era o marido desta mulher. E esse Obadias, se você for voltar um pouquinho atrás, no capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver que esse Obadias, ele era servo de Acabe. Ele servia no reinado de Acabe, onde estava a Jezabel. E a Bíblia fala no capítulo 18 de 1 Reis, que ele, no versículo 3, que ele era muito temente ao Senhor. E a ponto de quando Jezabel procurou matar os profetas de Deus, ele pegou 100 profetas, esse Obadias pegou 100 profetas, olha só a ousadia, a coragem. Ele pegou 100 profetas e escondeu de 50 a 50 na caverna. E então esses daí foram escondidos por ele. Imagina, ele arriscou a vida dele, porque se Acabe soubesse, se Jezabel soubesse, ele seria morto também. E a Bíblia fala que ele escondeu e manteve esses homens no pão e na água, por um período da seca que houve em Israel, que durou há cerca de 3 anos. 3 anos e meio, 3 anos. E ele sustentou esses profetas com pão e água. Aí, há uma história que não está na Bíblia, mas em livros, que não foi
não foi possível colocar na Bíblia. Conta que ele teve que fazer um empréstimo muito grande para poder manter esses homens lá, porque somente o salário que ele ganhava no reinado de Acabe era para sustentar a família. Então ele fez o empréstimo, e naquele tempo já havia agiotas, e segundo a história, esse agiota era filho de Acabe, chamado Jorão. Era um agiota que afligia o povo com os juros abusivos em cima do dinheiro que ele prestava. Só que a história conta que Obadias foi fazer o empréstimo com o Jorão. Emprestou dinheiro, não falou para que era, mas para manter esses homens levando pão e água para esses homens o tempo da seca e para manter eles vivos. Mas aconteceu que nesse período aí, ele não sabia que ia morrer, aconteceu dele morrer. Ele morreu e deixou a dívida. Aí a lei lá era o seguinte: deixou a dívida, não tinha com o que pagar, dá os filhos aqui, eles vão ficar trabalhando aqui até cumprir o valor da dívida e vai ser paga. E ele morreu e deixou esse problema para a mulher. Mudando um pouquinho da história, agora eu acho tão interessante, irmão, essa mulher também. Essa mulher chegou e falou bem assim: olha, meu marido morreu. E você sabe que ele era teu servo e ele temia ao Senhor. Olha o exemplo do homem, ele temia ao Senhor. E veio os credores e quer levar os meus 2 filhos. Só isso ela falou. Então eu vejo que essa mulher, como uma mulher de postura, ela falou: a dívida não era só do meu marido, a dívida era minha também. Porque tem mulher hoje que diz assim: você fez, você paga. Tem mulher até que separa do marido porque o marido faz dívida. Deixa o marido, larga. E essa mulher não assumiu esse papel. Ela podia até dizer assim: leva os filhos aí, porque eu não tenho com o que pagar. E daí, a hora que eles pagavam, volta. Mas só que sabe qual era o pensamento dela? Ela sabia que se os filhos fossem para o reinado de Acabe, o reinado de Acabe não era boa pinta. Lá tinha muita idolatria, lá tinha muito problema. Vamos supor nos dias de hoje, lá rolava muita droga, lá rolava muita cocaína, rolava muita bagunça, muita idolatria. E eu vejo aqui que o coração de mãe, ela estava tão sofrendo, porque se eles fossem, eles não voltariam mais a temer ao Senhor como eles temiam quando estavam aqui. E ela então resolveu chamar o homem de Deus e jogou tudo para o homem de Deus. Não precisou ela falar bem assim: olha, ele tinha uma dívida e eu não estou conseguindo pagar. Ela simplesmente falou assim: você sabia que ele era teu servo e ele temia ao Senhor. E vieram os credores a levar os meus 2 filhos para ser escravos. Então nós vemos um cenário aqui de uma família na beira do desespero. Marido morreu. Marido não pensava que ia morrer tão cedo. Morreu. Deixou a dívida. E a mulher agora assume essa bronca. E no capítulo aqui do texto que nós lemos, no 4:2, parece que ela chega assim e dá uma impressão que ela colocou o Eliseu na parede, né? Olha, e até ele chegou para ela e falou assim: o que eu hei de fazer por você? É tão bom, irmão, quando alguém chega para você e pergunta alguma coisa e já imediatamente Deus revela alguma coisa para você, você dá uma palavra certa, sabe? Mas nem todas as vezes é assim. Para resolver o problema. Irmão, pode ir lá que o negócio vai acontecer assim, 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 vai acontecer. E Eliseu falou: o que tem de fazer? Ele parece que empurrou para a mulher falou bem assim: olha, eu não sei, eu estou com a dívida aí, estou com esse problema aí. Aí
como se você trouxesse o problema para mim, e eu falava assim, ó, vou te devolver o problema para você. O que é que você tem em casa? Às vezes nós íamos para a igreja, ouvir uma boa palavra, dizer lá vai resolver o meu problema. Só que o problema não está aqui, o problema está lá. O que é que você tem em casa? Tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não têm fé. Tem pessoas que querem a bênção, eles andam de igreja em igreja pedindo oração para todo mundo. Não acredito em oração nenhuma, porque pessoas que pedem oração, às vezes está aqui e pede oração para o irmão João ora. Passado algum tempo, alguns dias, aqui tem aquele problema, assim, vem de volta, oração de volta. Você não acreditou naquela oração. Infelizmente você não acreditou. Quem tem problema no rim, vem aqui e ora. Os irmãos oraram. Passa aqui, domingo que vem, tem outro irmão pregando. Alguém aqui tem problema no rim? Vem de novo. Cai entre nós. Eu acho que você não acreditou. Eu não sei qual oração que você vai acreditar. Não sei no qual. Era muito comum nas igrejas pentecostais, é muito comum isso aí. A pessoa, o pastor que está pregando, aí quando acabava o culto tinha vários irmãos que iam orar, né? E aí tinha pessoas lá que procuravam ir aonde estava aquele pastor que pregou, porque ele achava que o negócio estava com aquele pastor. Com aquele pastor. Ele depositava a fé no pastor, não a fé em Jesus. Então eu vejo que o problema muitas vezes não está aqui na igreja. O problema não está no pastor. O problema está em casa. Como que está a tua casa? Como que você administra a tua casa? Como que você administra teus bens? Como que você trata a tua família? Como que você trata teu esposo? Infelizmente a gente teve o privilégio de andar em várias casas de irmãos, e a gente pode observar algumas atitudes. Aí chegando à conclusão, o irmão vinha se queixar e dizia assim, eu já sei qual é o problema. Acontece isso. Um rapaz de aproximadamente 12 anos de idade dominava o pai. O pai não tinha controle em cima do menino, que usava droga já. O pai na igreja, criou o menino na igreja. Não tinha controle. O que esse pai deixou? Esse pai, acho que trabalhou e esqueceu de cuidar do filho. E o filho saiu e se contaminou-se com droga. E daí com 12 anos de idade, o pai não conseguia segurar mais. Aí ele veio reclamar para a igreja, veio reclamar na igreja. E aí poderia surgir essa pergunta e falar assim, o que você tem em casa? O que você tem feito lá? Quando teu filho nasceu? Porque existem pessoas que ganham o filho, ele acha que a escolinha da igreja que tem que cuidar, a creche que tem que cuidar, a Xuxa que tem que cuidar. Coloca em frente da televisão a Xuxa que cria, porque agora a Xuxa tem outro programa, né? Mas antes, quando era programa infantil, tinha gente que ganhava filho e criava o filho na frente da TV da Xuxa. Colocava ali no bercinho, ensinava o menino a gostar daquelas coisinhas, dos desenhos ali. Então a Xuxa criava o filho. Depois quando ficava grande, estava amarrotado de coisas que muitas vezes é enviado ali, e se desviava do caminho. Então infelizmente, eu acredito que essa mulher teve a surpresa, quando ela trouxe o problema para Eliseu, sabendo que era um homem de Deus, sabendo dos milagres que Eliseu faz. E Eliseu fala assim, o que eu posso fazer para você? O que você tem em casa? Devolveu o problema para ela. Analisa só, que às vezes você acha que o problema, poxa, eu vou na igreja todo domingo, dou o dízimo, dou oferta, oro, mas veja como que você está administrando a tua casa. Eu sou até chato às vezes dentro da minha casa, para os meus filhos, eu sei que eu sou chato, mas eu acho que tem que ser assim. Porque nem todas as vezes que o filho pede, pai, eu vou em tal lugar, não, hoje você não vai. Hoje você não vai. Eu já falei uma vez aqui que tem ocasiões que a pessoa vai muito no lugar, e o inimigo sempre está armando a cilada. E lá eles ficam maquinando as coisas. Então é bom você cortar. Hoje você não vai. Eu vou jogar videogame com os meninos lá. Não, hoje não. Outro dia você vai. Eles são já de maiores agora, os dois. Mas a gente tem que criar assim. E cada passo, deu horário do trabalho para vir embora, não chegou, ligação, ou vou atrás.
Eles não são tanto assim, mas eu sou chato para eles. Eles falam: hoje vocês não têm confiança em mim. Eu tenho confiança em você. Mas só que a gente tem que cuidar. A gente tem confiança. Mas quando começa a passar do horário, a gente já fica preocupado. Já não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está na mente do teu filho. Você cria ele no Evangelho. Você cuida dele. Mas você não sabe o que você passa. Então você tem que falar todo dia. Você tem que falar de droga. Você tem que falar de sexo. Você tem que falar. Tem muitas meninas de 12 anos engravidando, porque a mãe nunca falou. Nunca ensinou a menina a usar um absorvente. Infelizmente é isso. E daí quer que a igreja resolva o problema. O que é que você tem em casa? Ou seja, vamos mudar. O que é que você tem feito em casa? Eu tenho problema com o filho. Meu filho agora é casado, mas meu filho não para com a esposa. Não sei. Dá uma rezinha, olha lá atrás o que você fez na tua casa. A tua casa. E foi exatamente isso. O que você tem em casa? E às vezes você diz assim: mas lá em casa não tem nada a ver. Essa mulher, assim, ela até mesmo ela tratou com desleixo o que ela tinha em casa, que era um pouco de azeite da época. Ela falou: tua serva não tem nada em casa a não ser um pouquinho de azeite. Ou seja, a minha fé não está adiantando nada. Tem gente: você tem fé, irmã? Eu tenho, mas minha fé não adianta nada. Eu já conversei com a irmã: você está desacreditado, mas você tem fé. Eu tenho fé, mas minha fé não adianta nada. Você lê a Bíblia? Eu leio, mas não está adiantando nada. Nem lê. Você ora? Eu oro, mas não está adiantando nada. Aí você vai ver, não ora nada. Não lê a Bíblia nada, não jejua. Porque você vai perguntar alguma coisa da Bíblia, não sabe. Você vai falar alguma coisa, vai pedir para fazer uma oração, não faz. E daí no verso 3, diz assim: então disse ele. No verso 2 diz assim: o que terei de fazer? Me diz o que tem em casa. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. No 3 diz assim: e disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados, todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Outro detalhe aqui é que se essa mulher não tivesse vizinho, ela estava perdida. Agora, ter vizinho e não ter amizade também está perdido do mesmo jeito. Tem gente que não mora perto de vizinho. O Sidney, os vizinhos é bem longe, né? Mas você conhece algum deles lá, né? E às vezes, irmãos, tem pessoas que querem a solução do problema, mas ele não quer amizade com ninguém. Ele quer só que ele vem na igreja e o jeito que você olha aqui, que ele trata os irmãos tudo no carinho, na paz, no abraço, no beijo, tudo. Mas ele não é assim lá. Ele não é assim lá com os vizinhos, não. Aqui eu fecho o portão, não quero conversa com ninguém. Porque ali tem maconheiro, ali tem ladrão, ali tem prostituta, ali não sei. O que é isso? Nós estamos na terra, nós estamos no mundo. Nós temos que fazer amizade. Não existe gente tão perversa que não seja útil para alguma coisa. Não existe pessoas tão má que não tenham alguma coisa de bom no coração. E vocês conhecem pessoas que para os outros são tão má, mas para você é uma pessoa que te ajuda, é uma pessoa que te respeita. Aí ele manda olha, veja só que aonde que Eliseu foi levando essa mulher. Até parece que dá para dizer que ela tinha alguns probleminhas assim. Tinha probleminha em casa. Talvez tinha problema. Deus falando, vamos supor que Deus estava falando para Eliseu, fala para ela fazer um concerto com os vizinhos aí. Vai, porque ele foi envolvendo assim o negócio assim, o ambiente ali. Vai lá e empresta vasilhas, não poucas, empresta bastante. E a quantidade de amizade, o valor, o número de amizade que ela tinha era o número de vasos que ela emprestou. E você hoje, se você fosse emprestar vaso, quantos vasos você emprestaria? 3, 2, 1, 5, 10, 20? Tem gente que é pobre em capitais, em dinheiro, mas é rico em relacionamento.
É rico em relacionamento. Ele andar numa cidadezinha que nem Colombo, todo mundo levanta a mão para ele. Parece candidato. Não porque ele favoreceu alguém com dinheiro, não, por causa da amizade. Porque é um cidadão de bem. Então, a gente tem que procurar. A Bíblia fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá Deus. Existe crente que diz assim, diz esse texto, seguir a paz com todos e a santificação. Olha, mas é eu aqui e essa pessoa lá, porque eu não gosto da pessoa. Não gosto. Crentes velhos, crentes já de muitos anos, mas vive em guerra com o vizinho de muro. Vive em guerra com o vizinho de muro. Por quê? Porque não admite perder. Eu quero dar uma pausinha e contar uma situação. Uma vez um irmão contando assim que, não sei se é verdade ou é uma ilustração que ele fez, mas ele conta que tinha uma casa do lado de um cidadão que estava para alugar. E nessa casa ninguém parava nessa casa alugada, porque esse cidadão que morava do lado era ruim. Era ruim demais. Aí um dia apareceu um crente lá e foi alugar essa casa. Aí alguém já avisou, nessa casa ninguém para. Por que ninguém para? Porque esse vizinho aí não deixa ninguém aí. Ele se incomoda com tudo no muro ali. Ele falou assim, mas não tem problema, eu vou me dar bem com ele. Aí esse crente alugou essa casa, morou lá e foi criar umas galinhas no fundo. E as galinhas, não cortou as asas delas, as galinhas pularam o muro e foram do outro lado do vizinho. O vizinho pegou e puxou o pescoço da galinha e jogou a galinha morta do outro lado. Aí ele olhou a galinha morta, falou para a mulher assim, aproveita já que está morta, corta o pescoço, escorre o sangue, põe na panela, faz um molho bem bom, um caldo bem bom, e nós vamos comer. E manda metade para o vizinho. Foi lá, o vizinho não ia comer, né, para achar que tinha veneno, né, mas fez isso, manda metade para o vizinho. E assim foi indo, as galinhas escapavam, ele mandava metade para o vizinho. Aí uns porquinhos escapavam, mandava metade para o vizinho, e foi indo. Aí chegou um dia, o vizinho veio perguntar, o que você tem? Que os outros que moravam aí, era uma passada só, já vazavam, e você, além de eu fazer a maldade para você, você ainda manda para mim lá. Daí ele começou a falar, é que Jesus mudou a minha vida. Eu sou crente, eu sou transformado e tal, e começou a pregar. Ele conseguiu levar aquele vizinho para a igreja, e aquele vizinho acabou aceitando a Jesus. Agora, se é um vizinho como a gente conhece, que, não, esse vizinho aí matou minha galinha, eu não quero nem conversa com ele. Não, esse vizinho aí bateu no meu carro. Houve uma situação, certa ocasião, que eu passava com o carro no asfalto, saindo da minha casa, e a guria sai da garagem com tudo. Deu no meio da porta do carro. Aí eu peguei, já conheci eles, eu falei assim, depois eu converso com o teu pai, né? Peguei e fui embora. Aí voltei, conversei com ele, acertamos. Esses dias ele estava doente, eu fui lá procurar ele para orar, então a amizade continua a mesma. E se ele não acertasse, também não ia ter problema nenhum. E eu arrumava. Agora eu vou criar caso. Se o carro é novo, se o carro é velho, não interessa. Mas claro que a gente não tem que ficar no prejuízo, mas brigar também não pode. Você vai estragar tem gente, como diz a Val, eu procuro não ofender ninguém porque ela tem dificuldade para dizer assim, me perdoe. Mas ela pede perdão. Então tem gente que não tem essa dificuldade, mas não pede. Tem gente que ele vira a cara com o vizinho e continua crente. Continua vindo na igreja, continua tomando a ceia, continua dando dízimo, mas ele conversa com todos. Agora, se você vai vasculhar a vida dele, vai chegar mais perto, você vai ver que aquele vizinho fala mal dele. É tão ruim quando o vizinho começa a falar mal de você, porque foi você que plantou, foi você que fez assim, foi você que coisas que cooperou para que isso acontecesse. Agora é bom quando o vizinho fala bem de você. Eu tive problema com o vizinho, tive arranca-rabo com o vizinho, só que depois, sabe o que aconteceu? Eu fui lá me humilhar, fui lá e
Conversei com ele, eu falei, não adianta, eu sou crente, nós não podemos ficar assim. Conversei com ele, falei, isso daqui nada é nosso, isso aqui é passageiro, terra é passageiro, porque ele estava invadindo um pedaço meu lá, então, mas daí acabei deixando tudo por isso mesmo. E ele falou, eu vou ser o melhor vizinho teu, e de fato ele não incomodou mais. Esses dias ele viu que eu estava fazendo negócio, ele falou, se precisar de cimento, tem cimento ali, tem cal ali, tem areia ali. E foi lá, me deu cimento, me deu cal. Então essas coisas. E essa mulher aqui, ela tinha vizinho, ela emprestou. Se ela não tivesse, Eliseu já ia dizer assim, então, você está vendo onde está o problema aí, né? E ela emprestou e começou a encher. Aí no verso 6, nós lemos o 3, agora no verso 6. E sucedeu que, cheios os vasos, disse a seu filho, traze mais vaso. Porém ele disse, não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. O azeite só parou porque a mulher se limitou-se. Há alguém que erra e diz assim, o azeite acabou. Não, o azeite não acabou, aqui diz o azeite parou. As bênçãos na nossa vida, o azeite, símbolo do Espírito Santo, só não faz parte da nossa vida quando nós se limitamos, achamos, como eu falei a outra vez, assim, se nós achar que até aqui está bom, nós vamos viver essa vidinha aqui mesmo. Agora, se nós quiser mais, como disse Moisés, mostra a tua glória, Senhor, nós vamos ter mais. Essa mulher aqui, ela trouxe todos os vasos, não tinha mais vasos, então o azeite parou, o poder de Deus encerrou por ali, o milagre de Deus encerrou por ali, se limitou-se ali, e é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Eu sei que você vai analisar a tua vida e vai dizer, poxa, teve um tempo que eu andei de vento a popa e era milagre acontecendo, e era fácil na oração, no jejum, e de repente, pá, parou. Você se limitou, se teu limite, você pôs um limite na tua vida. Oh Deus, o que está acontecendo comigo? Deus continua o mesmo. Deus é todo poderoso do mesmo jeito. Simplesmente fui eu que limitei, fui eu que parei, fui eu que encerrei. Fui eu que não faço mais as devoções que eu fazia, fui eu que não jejuo mais do que eu jejuava. É eu que não leio mais a palavra. É eu que não comecei a falar mal dos outros. É eu que muitas vezes arrumo encrenca com os outros. Então é eu que limitei. O poder de Deus é derramado todos os dias. A bênção de Deus vem para todos os dias. Mas cabe a cada um em ter os vasos para encher. Porque os limites estão em nós, não em Deus. Se você tem vasilha, você tem azeite. A Bíblia fala, quem busca, encontra, quem bate, se abre. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Então, se for a Ele, Ele tem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se for a Ele, Ele tem. Agora, se nós se limitar a achar que isso está bom, tenho saúde, tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, tenho uma família boa, está bom para mim, então vai ficar por isso mesmo. Não vai ganhar mais nada. Agora você fala assim, ó Senhor, que nem diz o Adalto aqui, tudo nós temos que dar graça. Ó Senhor, eu tenho carro bom, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada, graças a Deus, eu tenho um pouco de dinheiro, graças a Deus, tenho emprego, graças a Deus, mas Senhor, eu quero mais. Agora eu quero espiritualmente mais, Senhor, eu quero mais. Eu não estou contente simplesmente com as bênçãos financeiras, eu quero a bênção espiritual. Porque alguém está esperando nós. Alguém está esperando você, alguém está esperando eu. E quem sabe essa pessoa está todo dia passando na tua frente. A ponto de dizer assim, me dá uma palavra aí. Você podia orar ao meu favor? Existem pessoas assim. Existem pessoas que às vezes você olha para essa pessoa,
Fica imaginando, essa pessoa quis falar alguma coisa, mas não falou nada. Ela queria falar mesmo. Ela queria pedir alguma coisa. Mas há de ser que nós venha a refletir isso em nós e falar igual o Eliseu falou para o rei lá quando Naamã veio: manda ele vir, que ele vai ver que aqui tem Deus em Israel. Que nós possamos falar assim: pode vir, Senhor, pode mandar, que eu vou fazer a tua vontade, que eu vou orar e o milagre vai acontecer. A preocupação de muitos é, se eu orar e não acontecer nada, você vai ficar do meu tamanho, você não vai diminuir nada. E se os outros zombarem de você, deixa eles que zombem. O que nós temos que fazer é orar, é fazer alguma coisa em prol dessas pessoas. E para finalizar, no verso 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A ação de Deus foi feita, a multiplicação aconteceu, mas a venda é você que tem que fazer. Deus multiplicou. Tem pessoas que Deus deu a inteligência, Deus deu a capacidade, Deus deu condição, mas Ele quer que Deus faça o resto. Ele quer entrar no banco, mas Ele quer que Deus dê um papel já, uma prova já preenchida para Ele, e Ele só apresenta essa prova e passou no teste lá e estou lá dentro do banco. Ele quer entrar numa empresa, Ele quer fazer alguma coisa, Ele quer tudo, Ele espera sentado que Deus venha derramar de mão beijada para Ele. Aqui Eliseu falou bem assim: olha, o azeite multiplicou, então agora você vai, como se dissesse hoje, vai e abra uma quitanda lá, na rua 15 de novembro, e começa a vender esse azeite lá. Você vai ser abençoada, você vai vender pela tua atitude, você vai vender, você vai ser rica. Mas só que uma coisa, antes de tudo, paga a tua dívida. É outra coisa. Tem gente que ganha dinheiro e está endividado. Eu conheço pessoas que ganham bem e não conseguem pagar o IPVA do carro. Anda com o carro, anda só com o celular assim, vendo aonde que tem blitz. A polícia avisa, né, onde que tem blitz. Ô pessoal, onde que tem blitz aí? Alguém pode falar que eu vou sair de casa. Na rodovia, na rápida. E não paga IPVA. Aí você vê que essa pessoa que não paga IPVA viaja com outros, vai para a praia, compra móveis. Aqui está um detalhe bem interessante. Ele falou assim: ó, vai e vende, mas primeiro paga a tua dívida. Paga a tua dívida e depois você e teus filhos vai viver do resto. Eu tenho dívida, procuro pagar, mas tem pessoas que não estão nem aí. E a gente está falando de crentes, não está falando de pessoas que não conhecem a palavra. E caloteiro. Tem pessoas que dentro da igreja, mas que infelizmente têm condições de pagar. Ah, mas é R$1.000 de PVA. É, R$1.000. Vai juntando, daqui a pouco dá R$1.000. Agora, se eu pegar 500, vou lá e torro. Se eu pegar 700, vou lá e torro. Se eu pegar 1.000, vou lá e torro. Ah, isso aqui eu preciso antes. Eu preciso de um tênis novo, eu preciso de uma calça nova, eu preciso de uma blusa nova. Não, você precisa pagar a tua dívida. Você precisa pagar a tua conta. Tem muita gente que daí usa a criança. Ai, meu filho vai ficar com fome. Não, filho nem passa fome, não. É história. Ah, minha filha vai querer no Natal isso e eu não vou comprar porque eu tenho que pagar. Ai, deixa essa dívida para lá. Não é assim. Quer ser abençoado? Paga a tua dívida. Paga a tua dívida, você vai ver como as portas vão se abrir, vai escancarar. Deus não gosta de velhaco, Deus não gosta de pessoas que ficam devendo. Deus quer que nós cumpra com os nossos deveres. A ação de Deus foi a multiplicação, mas a venda do azeite dependia dela. Deus tem promessa nas nossas vidas, mas nós é que vamos tornar em realidade as promessas de Deus. Ele tem promessa na tua vida, Ele tem promessa na minha vida,
mas nós que vamos fazer tornar realidade, a partir do momento que nós fizermos. O Gerson, ele trabalhava de empregado. Agora ele montou uma empresa, mas só ele que fala a correria que dá. A preocupação que dá, né, Gerson? Para ter uma empresa, para ir atrás, para fazer toda a papelada. Mas ele está enquadrado nesse texto. Vamos usar o exemplo do Gerson. Ele está enquadrado nesse texto. Ah, Senhor, eu quero uma empresa, Senhor. Eu quero uma empresa. Ele recebeu uma palavra do Massal falando que ele ia ser um grande empresário. De repente ele ganhou a conta, mas ele entendeu que era Deus que estava trabalhando em tudo naquilo ali. E ele correu atrás. Ele é o exemplo dessa mulher aqui também. Vai e vende. Vai, monta uma quitanda e vende esse azeite aí. E o Gerson está fazendo isso, montou uma firma. E a firma está crescendo. Já tem uma van. Já tem uma van, já viajamos nela. Devagarinho, mas fomos, né, Gerson? Então, nós tornamos em realidade se esforçando. E não esquecer de pagar a dívida, o crente pendurado, endividado, não é normal. É só nós acreditar e acertar nossa vida e desfrutar das bênçãos de Deus. O que eu quero só citar 4 coisas aqui desse texto muito interessante. Primeira coisa, grava aí. O que você tem em casa? Vamos arrumar a casa lá que as bênçãos vão fluir. Não adianta chegar aqui, eu estou com esse problema, pastor Massal, eu estou com esse problema, pastor João. Mas, e a tua casa, como que está? Pedir vasos emprestados. Tem gente que não gosta de se humilhar. Ah, eu me humilhar para o vizinho lá? O vizinho é mais pobre do que eu? Eu vou me humilhar para o vizinho lá? Não, eu prefiro juntar o dinheiro e ir lá comprar do que me humilhar para ele. Então, a humildade faz parte disso. Deixar as pessoas fazer parte da nossa história. Tem gente que se fecha de uma forma que ele está sofrendo, ele está morrendo às mínguas, mas ele não pede ajuda para ninguém, ele não abre a boca para ninguém, ele não confia em ninguém, nem mesmo nos irmãos da igreja. E está sofrendo ali. Quando se trata de um pecado escondido que está corroendo ele não conta. E abrir espaço para o azeite de Deus, buscar mais, orar mais, jejuar mais, ler a palavra mais, santificar mais, abrir espaço para o azeite de Deus cair. E a quarta coisa, quer que você viva com a vida pendurada, transforme essa palavra em realidade. O milagre acontece na casa, com a família, de porta fechada. Mas a porta fechada aqui não quer dizer que eu vou me isolar. A porta fechada quer dizer assim, se concentrando em Deus, pedindo em Deus. É como o texto diz assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta e lá você ora em secreto com Deus. E Deus vai te beneficiar publicamente para todos verem. Amém? Essa era a palavra. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra e também que tudo que eu disse ali é para mim. Como eu sempre digo, eu sempre prego para mim antes. Eu preciso viver essa palavra, eu preciso mudar, eu preciso que este ano seja diferente. Não em relação em casa diferente, em roupas diferentes, mas principalmente a vida espiritual. Alguma coisa nós temos que ganhar. Eu estava imaginando assim, 365 dias e nós não ganhamos uma alma. Tem a célula nossa, mas todos já eram praticamente crentes. Então eu estou dizendo aqueles que não ganharam, estão incluídos comigo. Não tem uma alma que nós possamos dizer, essa aqui foi desse ano aqui, Então, cabe a nós analisar isso. Isso daí também faz parte de produção. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por este momento, Deus, por essa palavra. Que o Senhor possa
continuar, Senhor Jesus, falando bem forte em nosso coração. Que nós possa, na nossa casa, Senhor Jesus, meditar mais nesse texto e ver que é um texto rico, profundo, é um texto, Senhor Jesus, de grande valia para nós, de grande proveito, e muitas coisas boas possamos tirar da vida dessa mulher, Senhor Jesus. Como ela viveu, como ela venceu, como ela acreditou, Senhor Jesus, nas promessas de Deus, foi em prática, e assim nós iremos fazer também. Senhor, eu quero apresentar aqueles que não conseguem, Senhor Jesus, muitas vezes se desvencilhar de dívidas, mas que nesta manhã, ao ouvir esta palavra, ele possa economizar um pouco mais, os centavos que tiver, e conseguir saldar as suas dívidas, para que seja abençoado, para que ele não venha a ser oprimido por elas, Senhor Jesus, mas ele possa ser vitorioso nessa parte, e que ele possa, Senhor Jesus, não ficar, Senhor Jesus, mesmo de empregado de fiador, mas que ele possa pagar, seja pouco, seja bastante, e o Senhor possa abençoar grandemente, e que ele possa ser testemunha para os outros que estão da mesma forma que ele hoje, mas que amanhã ele vai vencer e vai dar esse testemunho em nome de Jesus. Amém. Bom jogo?